Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia. Nada, pastor. Pode me emprestar essa Bíblia aí, pastor? Eu quero convidar os irmãos primeiramente, a não perderem o foco desta reunião, desse culto. Porque há uma presença, há uma graça, há uma unção liberada para nós nessa noite. Você crê nisso? Eu costumo dizer que o Espírito Santo é muito sensível. Qualquer deslize, ele pode não permanecer. Mas se existe uma classe uníssera, se existe uma classe aqui nesta noite, uniforme na graça, o Espírito Santo permanecerá. E a palavra de Deus, ela vai tomar todo esse lugar aqui. Vocês creem nisso, amados? Glória a Jesus. Deixa eu convidar vocês a ficarem de pé. Eu gosto de ler esta palavra em reverência a ela. De pé, reverenciando ao Senhor que está aqui nesse lugar. Oh, glória a Jesus. Eu quero abrir a Bíblia com vocês no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Graças a Deus. Tome posse desta palavra, tome posse desse conjunto de livros, porque é o nosso maior tesouro. Não temos nada além daquilo que já está nas nossas mãos, que é esta palavra. Acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6, no versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Oh, Jesus! E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. E com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. Na versão de vocês, talvez, estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e foi purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor
que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, vamos todos juntos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Jesus, aleluias. Vamos adorar o Senhor, amados, com esta palavra. Segura ela assim com toda a sua força. Fala: Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esse projeto. Agora você coloca a Bíblia no seu banco um pouquinho e vamos dar uma salva de palmas para esta palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudi-la mais forte, com mais alegria, com mais entusiasmo. Vamos fazer isso. Oh, aleluias! Deixou de raiz de rei. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi lida e que será ministrada, porque de nós mesmos não temos nada para dar, mas a tua palavra, ela é suficientemente capaz de mover os nossos corações, de mover a nossa alma, e que nesta noite ela é suficientemente capaz de brotar dentro de nós uma glorificação, uma adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Todos digam amém. Podem se assentar. Graças a Deus. Amados, entender a glória é muito difícil. Esse texto que nós lemos, ele é muito fácil de ser lido, mas ele não é tão simples assim de ser compreendido. Há muitos detalhes. Mas nós podemos iniciar esta palavra falando sobre esse atributo tão poderoso e esse nome tão poderoso chamado salvação. Nós vamos nos elevar a um entendimento mais profundo acerca desse ensino, desta mensagem, porque o Espírito Santo de Deus quer promover em nós um sentimento muito maior do que aquilo que nós imaginamos que é. Porque o profeta Isaías não é diferente de nós. Homem igual a nós. Amém? Sujeito às mesmas paixões do que as nossas. Ok? E por que não obter da mesma experiência? Salvação, o mesmo que soteria, tem os seus atributos. Quando o anjo diz a Maria, o nome dele se chamará Yeshua, Jesus, Salvador. Os seus atributos, ele corresponde a nós a permanecer na presença dele diante desse mundo que aí está. Porque dentro da salvação você encontra alegria, você encontra paz aonde não há paz, você encontra segurança aonde não há segurança, e tantos outros adjetivos que nós podemos atribuir a esse nome salvação. É uma dádiva de Deus, é um plano de Deus. Deus planejou, Deus escolheu soberanamente salvar aqueles que um dia não teriam direito. Diga: eu não teria, de maneira nenhuma. Mas a graça nos alcançou pela soberania de Deus. Ei, amados, compreendam uma coisa: nós não éramos dignos de tal bênção, não éramos para ser agraciados. Mas ao longo da nossa história, antes mesmo de nós encontrarmos a Deus, antes mesmo de nós escolhermos a Deus, Ele nos escolheu. Amém? Glória a Jesus. E nos nomeou.
e nos qualificou a um reino que nós não somos dignos. Vamos falar sobre isso. Mas que graça maravilhosa é essa? Agora, salvação para nós, ela tem os seus parâmetros. Salvação, ela tem as suas balizas, os seus norteamentos, a sua estrutura. Sabe por quê? Porque esta salvação, ela não emerge, ela não vem dos homens. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que ai de nós, se fosse qualquer um de nós que oferecêssemos um projeto desse. Ai de nós, meros mortais. Então assim, não é o homem que apresenta isso, não é o homem que revela isso, mas é o Espírito Santo de Deus. Porque, amados, observem, se não for o Espírito Santo, se não foi Ele o agente mediador, o agente de ligação a Deus, se isso não aconteceu na minha vida, então salvação para mim, ou seja, Jesus para mim, Deus para mim, não passa de algo relativo, não passa de algo terreal, passageiro, ok? Fica muito, que a salvação ela é simples. Sim, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela requer ela requer de nós um posicionamento. Porque salvação para nós é resultado de um encontro com Deus. Por isso que precisamos entender esse encontro com Deus. Então não é apenas a igreja, a congregar. Olha, eu vou domingo à noite na igreja. Todo domingo, não perco um culto. Domingo à noite. Mas será que é só isso? Eu vou quinta-feira. Eu escolho um dia para estar na igreja. Amados, não é só isso. Essa experiência com Deus, quem não tem ela passa a viver uma vida solúvel, passa a viver uma vida de insegurança, ao contrário da salvação que nos traz segurança. Ela passa a ser algo que emerge do nosso sentimento humano, do nosso sentimento passageiro. E passamos a viver isso. E passamos a contribuir com uma ideia, com um sentimento que até mesmo nos engana, achando que nós estamos com Deus e nós não estamos com Deus. Porque eu venho no culto, glória a Jesus que venhamos mesmo, mas nós como igreja somos o culto, somos a presença, somos o altar aonde quer que estejamos. Porque somos a autoridade de Cristo nessa terra. Não somos qualquer pessoa, não. Aonde você chega, Satanás tem que sair. Amém? Porque aonde o Espírito Santo está, o que é profano não permanece. O engano não prevalece. Aonde você chega, a verdade chega. E a mentira sai. Aonde você chega, a santidade de Deus chega. E o que é mundano, ele vai embora. Entende a responsabilidade de ser um embaixador de Cristo, de ser alguém que é responsável de levar uma experiência com Deus? O que é ter uma experiência com Deus? Porque a salvação, ela exige do homem posicionamento. Posicionamento. Querem ver? A palavra diz assim que muitos são.
Ajuda a me pregar aqui, diz assim: muitos são, mas poucos são escolhidos. Essa é a situação. Hoje em dia é muito mais perigoso, é muito mais difícil você conviver diante de um mundo, diante de uma sociedade chamada sociedade líquida. E eu vou dizer mais, um evangelho que está predominando outras coisas fora a palavra de Deus. Algumas outras invenções, não estou falando de ninguém absolutamente, mas de um contexto geral, um evangelho fraco. Então, que evangelho tem predominado nos dias de hoje? O sensorial, o das emoções. É o sistema que tem sido implantado hoje na face da terra, ocupando o coração de muitas pessoas, enganando a muitas pessoas, dizendo a eles que, olha, é o melhor, o que tem de melhor é aqui, você vive aqui, você frutifica aqui. Não que nós não tenhamos, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos dará o melhor desta terra, mas quando Ele quiser dar, quando vier dele. Sabe por quê, amados? Porque nós não vivemos o que o mundo vive. Deixa o mundo ser mundo, nós vivemos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé, caminhará pela fé, vencerá pela fé, alcançará as graças de Deus pela fé. Não existe nada que substitui isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual tem sido, ou como tem sido o resultado do nosso, ou a apresentação do meu e do seu evangelho nesta vida? Aí eu pergunto para os irmãos, dentro da palavra que nós lemos, eu introduzi aqui o que nós precisamos entender profundamente sobre salvação. O que é salvação para nós? É você dar um salto, é você transcender. Que viver pela fé, viver Cristo, é você deixar que Ele te carregue, deixar que Ele te leve, deixar que as coisas aconteçam no tempo de Deus, na realidade absoluta de Deus. Porque se depender de nós queremos tudo no nosso tempo, na nossa hora, somos mediatistas, o mundo é mediatista. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão, voarão, caminharão, saltarão e serão felizes. Nós estamos diante de uma igreja que tem experimentado o melhor de Deus. Porque além do melhor, Deus não tem além do melhor. O melhor de Deus é melhor. Já está dizendo tudo, Ele é tudo. Ele é santo, santo, santo. É o que nós estamos vivendo. A palavra está sendo ministrada. O homem está tomando posse, ou não também, está rejeitando. Muitos estão abandonando a fé. Muitos estão apostatando a fé através da heresia. Muitos estão deixando de servir a Deus. Muitos estão se esquecendo da experiência que teve um dia, a experiência de salvação absoluta. Mas nós temos um povo aqui nesta noite que tem dado glória a Deus aqui durante os louvores, tem exaltado o nome do Deus eterno, porque entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Você não foi chamado para outra coisa, amados, a não ser abrir os seus lábios nessa noite e adorar Ele de todo o seu coração. Porque são lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. São lábios, vamos falar isso. Porque qual foi o culto que Isaías viu? Quando ele foi arrebatado,
O que ele viu na eternidade? Ele viu o trono, ele viu os serafins, ele viu o Rei da Glória, ele viu brasas vivas. Amados, que culto é esse que nós estamos enxergando hoje? Eu quero te impulsionar a isso. Eu quero te motivar a isso. Entender que estar salvo, porque a nossa salvação é um processo. É dia após dia. Não é salvo uma vez, mas salvação é um alimento diário, é uma posição diária, é uma escolha diária que você faz para permanecer debaixo das mãos do Senhor. Então, que culto é esse que Isaías presenciou? E nós precisamos entender como base da nossa experiência, ver o que Isaías viu. Pastor, misericórdia. Misericórdia, que eu não consigo. Tem um irmão que falou assim: pastor, eu não consigo nem sonhar. Você vai para o joelho, vai orar, vai pedir a Deus que te transcenda, que te eleve, não é, Henrique? Que te faça entender isso. Eu conheci um irmão que ele tinha experiências assim com a eternidade. Olha, eu em sonho fui arrebatado e eu via a presença, eu via o Senhor, eu sentia o cheiro de Deus. Meu Deus, falei, é muito profundo isso. Mas a experiência dele. É claro que na diversidade da graça, na multiforme graça do Espírito Santo, o Senhor eleva a cada um de nós como Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, não importa. O importante é o seguinte: eu estou participando do culto que Isaías participou um dia. Aleluias. Ei, amados, se exaltem ao Senhor, se alegre da maneira que você foi chamado para isso. Porque Ele é santo, amados. Lá na eternidade ele via uma coisa chamada temor. Temor. Muito importante. Reverência. Humildade. Ele via adoração. Ele via glorificação. E quando ele viu tudo aquilo, e quando a visão dele, talvez ele tenha visto Deus como teofania, porque ninguém viu Deus até hoje. Talvez se preparando também para ser o profeta messiânico da época, apontando Jesus que viria. Não importa. Mas ele entendeu que quando ele vê aquele cenário, um cenário de glória. Estão comigo? Estão comigo, né? Vocês estão vendo um cenário de glória aqui nesta noite? Eu estou, amados. Vocês estão entendendo? Tinha um pastor uma vez que falou: Senhor, eu queria conhecer o culto, eu queria conhecer a presença. Como que o Senhor trabalha durante um culto como esse? E ele via como que se uma película, assim, aquele filme de PVC fino, como se abrisse aquele cortinado transparente. E quando abriu aquele cortinado, ele viu uma ministração poderosa de anjos naquela casa. Ele via fogo descendo da eternidade, batizando pessoas com o Espírito Santo. Ele via cura, ele via manifestação, ele via fumaça, ele via presença. Amados, eu não tenho dúvida nenhuma que isso está acontecendo aqui nesta hora. Eu não tenho dúvida da glória de Deus. Pelo menos a visão em que eu estou tendo. Talvez o olhar, a posição de visão, a minha, diferente da sua. Mas pela fé, todos nós estamos contemplando a graça, a misericórdia, a bondade de Deus nesta casa. Eu tenho crido nisso. Eu preciso crer que o Senhor está presente nesta noite. Eu preciso crer que o Santo, Santo, Santo está aqui nesta casa, operando na sua vida. Eu preciso crer. E eu não posso sair daqui entendendo que você não recebeu desta palavra. Então receba nesta hora. Receba agora. Porque quando ele diz assim: ai de mim,
foi quando ele viu a presença de Deus. E ele entendeu que ele não era nada. Ele entendeu que ele não passava de um verme. Ele entendeu que ele não tinha nada. Ele entendeu, ele não suportou. E esse ai no original é o mesmo que juízo, condenação. Éramos assim. E estávamos assim. Antes da cruz estávamos condenados. Antes da cruz estávamos sendo levados cativos à cruz. Antes da cruz nós morreríamos eternamente. Mas glória a Jesus pela cruz, que nos salvou. Aliás, glória a Deus pela sua bondade. Sabe quando esse ai brotou no seu coração? E é o ai que tem que brotar em nossos corações. Isso aqui não é um sentimento pessoal, mas isso se chama avivamento. Você tem vivido o avivamento de Deus? Você tem vivido o avivamento de Deus? Lembra do ano retrasado? Foi isso. Deus, ele ia sacudir a igreja em avivamento. Avivamento não é só a nossa característica de adoração, levantar as mãos, bater palma. É isso mesmo, porque nós temos sentimentos. Mas o sentimento nosso não tem muito a ver com a nossa salvação, não. São coisas distintas. Porque salvação está ligado ao avivamento. E avivamento está ligado à compaixão, a arrependimento, a empatia. Vocês entendem? É muito mais profundo. É muito mais além do que sentimento apenas. Tanto é que quando ele disse, ai de mim que vou perecendo, olha, um profeta que viveu no tempo de Uzias, no tempo da desobediência, da altivez, vamos falar depois dele aqui rapidinho, mas ele, diante de tudo isso, ele fala, ei, peraí, calma, eu não sou nada, não tenho nada. A confissão dele é um avivamento que Deus plantou no seu coração para ele entender que o Espírito Santo é o que me convence de que eu não tenho nada, de que eu não sou nada, de que eu não mereço nada. E aí, meus amados, algo interessante aconteceu. Quando ele entendeu que ele não era nada, a palavra diz que uma brasa viva do altar veio até ele e tocou os seus lábios. Aleluias! Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olha, um dos serafins foi lá, ele se moveu e falou, ei, eu preciso curar esse camarada, eu preciso mudar a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem a presença de Deus, tem brasas nesse altar, e tem pessoas que nesta noite estarão sendo curadas. Você crê nisso? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Tem pessoas que precisam ser curadas. Isso chama-se avivamento. Avivamento não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É o que explode dentro de nós. Oh, amados, nós não merecemos tanto amor. Vocês conhecem um louvor? Acho que o Santo, Santo, Santo é um louvor da harpa, que fala assim, alguns conhecem. É assim, olha. Santo, 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 Deus onipotente, Deus onipotente. Cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso
Se Isaías fosse músico, ele cantaria esse louvor na eternidade. Mas os serafins, eles voavam de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe, amados, quando ele viu aquele culto, ele confessou ao Senhor: ai de mim. Ele viu brasas no altar e ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Diante de um mundo, amados, tão desfigurado que está. De um mundo tão invertido nos seus valores. É difícil. É difícil viver um evangelho genuíno quando se não vive a experiência da glória. É difícil, mas não é impossível. Porque Deus, ele vai norteando a sua igreja. Ele vai capacitando o seu povo. Ele vai sustentando a igreja. E esse sustento não é só dos mantimentos físicos, principalmente. Ele vai fortalecendo o nosso espírito, para de maneira nenhuma esquecer de que Ele é Deus, e não há outro além dEle. Então o que Isaías ele entendeu é que ele precisava viver em santificação, que ele precisava confessar os seus pecados, que ele precisava estar no altar de Deus, todos os dias, posicionado. Porque aquele que tem compromisso com os céus não tem compromisso com o pecado. Porque aquele que perde tempo com a eternidade não perde tempo com o pecado. Mas ele vive uma vida de santificação, de humildade, uma vida genuína, uma vida de comprometimento com o reino. Porque quando nós ligamos o reino aqui, quando tudo que for ligado aqui será ligado nos céus, então nós ligamos os céus. Se nós ligarmos a Jesus aqui, será ligado Jesus nos céus em nós. É importante permanecer. É importante fixar, meus irmãos, o nosso entendimento genuíno, puro, aquilo que Deus tem proporcionado a nós. Porque o culto da eternidade, ele traz resultados da eternidade. Deus não vai te dar aquilo que está na terra, sendo que o que você tem adorado é aquilo que está nos céus. Então coisas da terra não pertencem a nós. Antes, as coisas dos céus nós tomamos posse. Aleluia. Precisamos viver essa graça maravilhosa. Eita, Jesus maravilhoso. Eu me lembro de uma passagem em Isaías também, quando o rei Ezequias ele adoece, e falando nesse tempo de Deus, nesse tempo Kairos, que não é contado, porque o nosso é contado, mas o de Deus não é. De eternidade a eternidade, Ele é Senhor e ponto final. E na eternidade não existe ponto final. Mas quando ele adoece, o Isaías volta lá e fala assim: olha, o Senhor vai te dar mais 15 anos. Para quem não tinha um dia, 15 anos é uma eternidade. E o sinal que ele pede é que o relógio de Acais ele volte 10 graus. E eu costumo entender o seguinte, a minha particularidade de entendimento é essa. Eu entendo que o Ezequias foi curado da sua chaga, da sua enfermidade mortal, exatamente nesse momento em que o relógio retrocedeu. Sabe por quê? Porque quando o relógio retrocede, não conta mais o tempo do homem, mas conta o tempo de Deus. E no tempo de Deus o impossível acontece. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui nesta noite no tempo do homem não é o tempo cronos não é o cronológico não. Quando você pisou a planta dos teus pés neste lugar, agora está contando o tempo da eternidade. Então eu vou dizer para você, amados, o milagre não pode ser impedido nesta noite. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, independente de você ou não. Independente de eu ou não, Deus fará.
Porque nós estamos no tempo de Deus. Sabe por quê, amados? Porque nós confessamos. E é noite de confessar, é noite de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, me perdoa. E como é difícil, né? A gente chegar para alguém e falar assim: irmão, me perdoa porque eu falei umas mentiras suas aí, eu comentei uns negócios, fiz uns negócios. E como é difícil isso, né? Confessar. E entre tantas outras coisas, me perdoa aqui, irmão. Eu estou confessando a você a minha dificuldade. Isso é humildade. E nesse plano em que vivemos e aguardamos incessantemente a vinda de Jesus, existem duas etapas ou duas situações que andam juntas. Então, a primeira delas é o tempo carnal, né? É o Cronos, é o relógio que todos os dias nos acusa. O tempo está passando. Hoje eu estou com 46 anos. Eu estou falando de mim, viu, irmãos? Eu sei que vocês não. De mim. Eu estou com 46 anos que estou morrendo. Né? Então, vocês não, mas eu sim. 46 anos. Esse é o ciclo de uma vida que fomos colocados por causa do pecado de Adão, fomos introduzidos nesse mundo cronológico passageiro. É o tempo do homem, que Nicodemos não entendeu quando ele disse assim, Jesus falou assim: olha, você quer me servir, você quer me entender, então você precisa nascer de novo. Nascer da água do Espírito. Ele não entendeu. Então esse nasceu, viveu, morreu. Essa é a história do homem. Às vezes a gente vê nas lápides assim, olha, aqui jaz. Nasceu em tanto, morreu em tanto. Não é assim? Estou falando alguma mentira? É a nossa realidade. Mas ao mesmo tempo que existe essa condenação cronológica que nos acusa em dizer que nós vamos morrer, vem o Senhor e faz algo diferente, algo extraordinário, e Ele cria para nós uma oportunidade de um outro nascimento. Porque o homem que nasce e não entende quem é Deus, ele nasce, cresce e morre. Mas aquele homem que nasce dentro desse plano cronológico e ele aceita Jesus, ele somente nasce, porque ele não vai morrer eternamente. Ele vai viver. Então ele nasce. Ele não morre. Amém? Você aceitou Jesus? Tem alguém aqui que aceitou, que confessou a Jesus? Tem alguém que precisa confessar? Porque o nascer de novo não é o nascer da barriga da mãe, não é gerar novamente, mas é nascer da água e do Espírito. E quando você nasce de novo, esse novo nascimento te dá o direito de viver abundantemente nos céus um dia. É isso que te dará o direito de viver com Ele. Então é o tempo que Deus nos deu, o nascer de novo, viver para sempre. E salvação, meus amados, é nós sabermos que não merecemos nada de fato. O rei Uzias, e às vezes a pessoa vive uma história, conquista muitas coisas. Nada contra que nós lancemos mão disso. Nada contra. Precisamos estudar, trabalhar, ter as nossas coisas, manter a nossa casa, está tudo certo. Mas quando Uzias, que era um homem frutífero no seu reinado, criou máquinas de engenharia, 2.600 generais de guerra, ele possuía mais de 3.007 guerreiros super valentes, possuía lavradores, vinheteiros, muito gado, torres ele construiu no deserto, construiu muita coisa, mas a altivez do seu coração fez com que ele fizesse coisas que não agradassem a Deus.
ele vai entrar, ele quer entrar como no lugar do sacerdote, para poder colocar incenso no altar. Isso era a função do sacerdote. Mas ele queria, porque ele se achava que ele merecia. Amados, isso é um perigo, né? Isso é um perigo. E os sacerdotes, 80 sacerdotes foram lá repreender, falaram assim: olha, você não está fazendo o que agrada a Deus, não. Está errado. Muitas vezes nós achamos, né, que nós temos alguma coisa para dar, né? Nós não somos dono da palavra poderosa. Nós não somos dono da oração poderosa. Não, amados. Eu, para vir aqui nessa noite, para subir aqui nesse altar, para trazer uma palavra, misericórdia, como a gente sofre, como o altar nos humilha, como a palavra nos humilha. Logo de manhã, a gente recebe a notícia um dia antes. E aí o Senhor vai lá e fica te moendo o dia inteiro. Senhor, você não é nada, você não vale nada. Olha, pega aquele microfone lá e fala de mim. Não fala de você não, fala da minha presença. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele já fez um papel principal. O Cordeiro perfeito de Deus já foi o próprio sacrifício perfeito, para que as nossas orações, não de um homem, não de um conhecedor, não de um eloquente que leve uma palavra que tenha a posse da cura, não. Você, da onde você estiver, aonde você for, você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos vendo, você pode dobrar o seu joelho e pode orar a Deus, e a sua oração vai ser levada pelo sumo sacerdote a Deus, sem interferência nenhuma. Porque você foi escolhido para isso, para ter essa experiência. Mas Uzias, ele deixa tudo, ele deixa isso dominar a sua vida. E a palavra diz que ele foi contraído na sua cabeça, na sua testa, com uma lepra. A mente do homem. Hoje o que mais tem nos nossos dias são pessoas com essa doença na mente. Lepra fala do pecado, amados. A carne insensível. As pessoas estão sendo ocupadas por tantas outras coisas e têm deixado, têm se esquecido ou têm abandonado ou nunca têm aceitado essa tão grande salvação. E nós estamos combatendo isso. Mas ao mesmo tempo que um se exaltou e foi atingido a mente, ficou doente, outro se humilhou, outro se deixou levar pela sua humildade, pela sua pequenez, e foi tocado nos seus lábios com a brasa viva do altar. Um foi tocado com a enfermidade da mente, mas o outro foi tocado nos lábios com a brasa viva do altar. E nós queremos finalizar esta palavra mostrando para vocês que o culto, a presença de Deus é muito mais profundo, é muito mais além do que nós possamos imaginar, mas não impossível de ser alcançada, porque aqueles que estão posicionados, calibrados no prumo de Deus, não tem vivido só uma experiência quando está no culto, mas quando acorda pela manhã, ele tem um louvor e uma adoração a Deus. Ele tem uma palavra de exaltação, porque o culto está dentro dele, porque a presença está dentro dele, porque ele exala Jesus, porque ele confessa Jesus. Eu confesso, meus amados, e nós vamos confessar aqui nesta noite que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. Nós vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Coloque-se de pé nesta noite. Eu quero finalizar, eu quero pedir para os irmãos do louvor nos ajudar aqui, mas nós vamos abrir lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, para nós finalizarmos esta palavra, e vamos ler vamos ler esse texto, que
que nos fala exatamente sobre isso. Tem pessoas aqui nesta noite que precisam confessar. E se você quiser vir aqui à frente, fica à vontade, tá? Fica super à vontade. Você é de Deus, você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. Você quer confessar a sua vida? Capítulo 10 de Romanos, versículo 8 ao 10. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos ler juntos? Com força. O que tem predominado na sua vida? Isso é para a gente entender, para a gente pensar. O que é Deus para nós? O que é salvação para você? É um conjunto de tantos atributos poderosos que um dia vai nos fazer entender tudo o que nós passamos aqui. Porque o profeta, ele ouviu os serafins e os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso fazendo menção à Trindade. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. E o que nós temos entendido sobre isso? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 diz assim, vamos ler juntos? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Confesse a Deus, adore ao Senhor, adore, louve, exalte, sublime Deus. Glória a Jesus.